Nosso bate-papo hoje é sobre LinkedIn prático. Sempre que a gente fala de prática, a gente tenta esquecer um pouquinho o slide, mas acaba que o nosso apoio sempre vai ser dentro do slide, né? Então não tem como a gente abandonar algumas coisas que são básicas iniciais para a gente poder falar sobre LinkedIn, tá? Para quem já me acompanha aí um tempo, sabe o valor que eu dou para LinkedIn, a importância que eu dou para o LinkedIn. A grande parte da minha carreira mesmo, do que eu sou hoje, foi consolidada ali dentro, né? Uma rede social que eu dou uma importância muito grande, tá? E inicialmente, para quem não me conhece, né? Acredito que tem muita gente aqui que participou das aulas anteriores, mas basta me procurar lá no Instagram ou até mesmo no próprio LinkedIn, tá? Podem procurar por Jaime, podem procurar por Jaime Diogo, Jaime com Y, tá? Eu vou entregar o link para vocês daqui a pouquinho, tem alguns links que eu quero passar, mas basicamente todas as minhas redes sociais são Jaime com Y, Diogo, tá? Bom, sempre quando a gente vai falar de LinkedIn, eu gosto de pegar um pouco o gancho do que nós estamos vivendo atualmente, né? Com toda essa evolução mercadológica, com todo essa mudança que vem acontecendo no mercado atualmente. E sempre que a gente olha para o LinkedIn, eu vejo uma preocupação muito grande com o nosso aspecto profissional, com o nosso lado técnico, em mostrar para o mercado quem nós somos, o quanto nós somos bons, e substituir ali um currículo, que era o famoso currículo vitae, que existia há alguns anos atrás, né? Hoje em dia, se você for falar sobre determinados profissionais, você vai pedir as referências digitais deles. Né? Antigamente, a gente colocava telefone, colocava quais são suas referências pessoais. Aí eu colocava a Maraísa, colocava a mãe dela, colocava pai, colocava irmão, irmã, e estava tudo lá no meu currículo vitae. Hoje, as minhas referências pessoais foram substituídas por recomendações, foram substituídas por competências, foram substituídas pela chancela de alguém dando um depoimento e falando a meu respeito o quanto eu sou bom ou o quanto ele confia e acredita no meu trabalho. Então, a gente começa a ver uma mudança mercadológica muito importante nesse aspecto da sua presença digital. E a gente vem também acompanhando uma evolução de mercado que foi acelerada por conta das pequenas, médias e grandes empresas nos últimos meses, mas principalmente promovidos pela Covid-19. Quando a gente olha uma matéria como essa, nós estamos cansados de ver grandes mudanças bruscas no âmbito de tecnologia, desde da última revolução tecnológica, né? E a gente vem acompanhando também as empresas mudando a sua forma de pensar, ou o que a palavrinha que está na moda aí, né, que a gente chama de mindset, e a gente começa a perceber o quanto nós fomos empurrados por essa nova onda digital das empresas e obrigatoriamente nós, enquanto profissionais, também nos vimos obrigados a melhorar o nosso posicionamento digital por conta dessa avalanche de informações. Eu estava assistindo uma palestra da Maraísa há um tempo atrás e ela usou uma palavra que agora eu aprendi a usar, estou usando sempre, que é a infodemia, né? A gente está tão suscetível a informações todos os dias, um grande acúmulo de informações, e assim também é na nossa carreira. A gente precisa ser um profissional autodidata, a gente precisa aprender sozinho, a gente precisa acumular funções, a gente precisa aprender tanta coisa e tanta informação que às vezes a gente fica até sufocado no meio de tanta coisa e no meio de tantas ferramentas. E aí o LinkedIn vem para suprir esse nosso lado, onde a gente precisa fomentar o nosso aspecto profissional. Porque as empresas estão avançando cada vez mais dentro de um novo mindset. Os profissionais que ficam para trás vão ocupar espaços que ficaram lá atrás para eles. Vão ter ocupações que sempre vão existir? Sim. Mas aquele profissional que sai à frente e se destaca nesse novo momento, eu não gosto de usar a palavra novo normal, eu gosto de usar a palavra do professor Walter Longo, que fala sobre a era pós-digital, que é quando a internet já está intrínseca no nosso dia a dia, né? E ele fala isso naquele livro Comunicação na Era Pós-Digital. É como se ele tivesse feito que nem o Bill Gates no TEDx. Ele preveu muitas coisas, previu, muitas coisas que hoje estão acontecendo por conta dessa nova demanda
E por conta desse acúmulo de informações que acontecem todos os dias. E o LinkedIn ocupa esse espaço. Hoje, você tem que preocupar com a sua presença digital como se fosse para uma empresa. Vamos lá. Você se preocupa em como a empresa vai se comunicar. Nós seguimos uma empresa na internet esperando que ela nos entregue algo de valor. O mínimo que alguém espera de você é que você entregue um conteúdo que seja a seu respeito. O que você faz, isso no LinkedIn. Mas o que vem além desse conteúdo? O que você entrega de valor além daquilo que é o esperado? O Jaime é um publicitário. O Jaime trabalha com marketing digital. O que eu espero dele é um conteúdo do dia a dia, reuniões, aulas, isso é o mínimo. Mas o que eu posso entregar além do que os outros esperam de mim, no âmbito profissional ou dentro da minha carreira, pode ser uma opinião, pode ser um artigo, pode ser uma nova visão a respeito de algum assunto que está acontecendo na atualidade. Então, sempre quando a gente olha para trás e vê o quanto nós crescemos enquanto profissionais na internet, eu sempre gosto de mostrar essa matéria da Folha de São Paulo de 2004, que diz que redes sociais auxiliam busca de emprego. Era quando a gente ainda, olha só, pessoal, 16 anos atrás. Imagina, né? 16 anos e 3 meses atrás. Um jornal de grande circulação como esse falar da importância das redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, nessa época eu nem estava na faculdade, eu acho que eu estava indo para o ensino médio, 2004. Tinha 14 anos. Então a gente começa a perceber que, olha só, há tanto tempo atrás, as redes sociais, Web 2.0, já se preocupava com a imagem, você, sua presença digital. E aí, pessoal, nós vimos essa folhinha, um currículo vitae, dá espaço a uma nova modalidade de presença digital, que é onde chega o LinkedIn. Quem não está no LinkedIn não tem tanta presença efetiva com sua carreira profissional. No LinkedIn, a gente tem outros focos. Quem começa a dar foco pessoal, amigos, família, no LinkedIn, vai ficar esquecido no meio da multidão, com tanta informação sobre mercado, com tanta informação sobre áreas afins de diversos profissionais. Quem entra lá para falar de vida pessoal vai ser só mais um no meio ali da multidão. Então, o grande lance do LinkedIn é a gente começar a ter destaque, mostrar quem eu sou e mais do que isso, ter presença efetiva, não apenas curtindo o post do amigo, não apenas publicando ao meu respeito, não apenas postando e preenchendo todos os itens do meu perfil, mas é um trabalho contínuo. É um trabalho onde eu preciso cuidar da minha imagem, manter um relacionamento com o outro, e ao mesmo tempo eu tenho que sim tentar procurar novas oportunidades, porque 80% de quem está no LinkedIn não é para quem procura emprego. Uma grande pequena base, vamos dizer assim, 20% de quem está no LinkedIn é para quem procura um novo emprego, ou está desempregado, ou está satisfeito. Mas as outras 80%, os outros 80%, esses sim são os profissionais que vão manter contato, networking e vão se consolidar cada vez mais ali dentro do LinkedIn. Então, olha só, a Maraísa falou aqui, ó, foi o ano que eu entrei na faculdade, era do Orkut, 2004. Então a gente começa a perceber que desde essa época, né, Maraísa, a gente tem uma preocupação muito grande com o que a gente vai publicar, qual rede vai entrar, né? O Orkut tinha algumas limitações, né? Lembra lá quando o Orkut tinha a possibilidade de você colocar 12 fotos, aí você tinha que ficar trocando toda semana as fotos do Orkut porque não cabia mais. Então, nós passamos por inúmeras formas, né, como nós lidamos hoje com a internet. Eu vou divulgar aqui para vocês o meu link do LinkedIn. Para todo mundo que está assistindo aqui a aula agora, nós temos 19 pessoas.
clica aí nesse link, você vai lá para o LinkedIn e aperta o botãozinho adicionar. Corre lá, me adiciona no LinkedIn. Quero ver todo mundo aqui que tem LinkedIn adicionando, até para manter um contato com vocês depois. Porque diante desse cenário, né, que a gente está conversando de evolução e mudança do LinkedIn, a gente vai bater um papo agora sobre um aspecto mais técnico. Por que você entrou no LinkedIn? O que te levou até o LinkedIn? Você entrou no LinkedIn porque estava procurando um emprego novo? Porque estava todo mundo no LinkedIn e você achou que estava ficando para trás? Você entrou no LinkedIn porque é a onda do momento, como a gente diz, né? É o hype. Por que você está no LinkedIn? Qual o objetivo? Sempre quando você entra em uma rede social, seja no Instagram, seja no WhatsApp, YouTube, nós, enquanto seres humanos, nós entramos em cada uma dessas redes para suprir algum tipo de necessidade, né? E seja ela física, seja ela de trabalho, seja ela emocional, afetiva, de comunicação. Então, o LinkedIn ele vai suprir qualquer uma dessas áreas aí que eu disse, mas ela vai suprir o que é maior no âmbito profissional, para manter exatamente esse contato. Então, quando eu faço essa pergunta, por que você entrou no LinkedIn? Eu respondo por mim. Eu entrei no LinkedIn na época porque era uma rede social curiosa, estava todo mundo lá porque era uma rede social diferente, com âmbito profissional, com uma pegada diferente do Facebook, do Instagram. Eu falava da minha carreira, estava saindo da faculdade na época. Eu tenho praticamente quase 10 anos, uns 9 anos que eu tenho LinkedIn e venho trabalhando aí com rede social, né? E depois eu comecei a olhar para um aspecto mais técnico, por que entrar no LinkedIn? E aí eu comecei a fazer algumas pesquisar muito sobre essa importância do LinkedIn para a minha carreira, para eu enquanto profissional. E eu comecei a perceber que o Google, nas pesquisas, ele começa a colocar o seu nome nos primeiros campos de busca quando você tem um LinkedIn. Então, estar no LinkedIn não é fator principal para aparecer no Google em primeiro lugar, mas é um dos mais importantes que trazem relevância para você enquanto pessoa física. Então, hoje, quando alguém procura por Jaime, por Maraísa, por Cárbio, por Eduardo, a probabilidade de aparecer o seu LinkedIn em primeiro lugar, se tratando de um nome pessoal, é maior de quem tem uma presença efetiva no LinkedIn. Então a gente começa a perceber que a importância de se atualizar o LinkedIn vem juntamente com a necessidade de se publicar frequentemente. Quando foi a última vez que você atualizou o seu LinkedIn? Foi ontem? Foi hoje? Você pelo menos abriu ele hoje de manhã? Quando a gente olha, e eu faço essa pergunta, eu começo a perceber o quanto, às vezes, a gente precisa dar uma atenção, né, maior sobre LinkedIn. Frequência é o que mantém a rede social viva. É verdade, ajuda muito no ranqueamento. E outra coisa, o LinkedIn, a possibilidade de você escrever seus conteúdos, não precisa de um blog. Ajuda a posicionar o nome do profissional, a Maraísa comentou. E sempre quando a gente trabalha com frequência, é uma dúvida que, não que eu tenho, mas que muita gente tem, que muita gente me pergunta, desculpa, que é frequência, né? Quantas vezes publicar, quantas vezes eu tenho que aparecer no LinkedIn, faço stories para o LinkedIn ou não? Quando você tem frequência, você mantém uma linha de raciocínio, né? Um dia sim, um dia não. Ou todos os dias. Ou 2 dias sim, um dia não. 2 dias sim, 2 dias não. As pessoas só vão ver o seu conteúdo em rede social quando você publicar. As pessoas só vão ter contato com o seu perfil quando você posta. Ninguém vai acordar um belo dia e falar assim, opa, deixa eu ver o que de novo tem no perfil da Maraísa. Raras as vezes que isso acontece. A não ser que ela tenha exposição em uma outra rede social,
ou por um outro veículo de comunicação que não seja digital, e aí sim as pessoas vão procurar a respeito dela. Isso acontece muito, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, em algumas situações, teve uma certa vez que eu dei uma entrevista para uma reportagem. E aí apareceu o meu nome pequenininho lá na TV. O que as pessoas fazem? Elas pesquisam. Quando elas pesquisam, elas encontram os seus perfis, porque tem relevância enquanto profissional com o nome próprio. Se elas vão no seu perfil, pesquisam a seu respeito e encontram um perfil desatualizado, algo de errado não está certo. Então, você pode começar a melhorar os índices de aprimoramento, frequência, conteúdo do seu perfil. E para isso, a gente vai trabalhar o que a gente chama de personal brand, que é a sua marca pessoal dentro do LinkedIn. É quem você é. Personal brand não é um bicho de sete cabeças, é um nome bonito, né? A gente gosta de usar nomes bonitos no LinkedIn, mas o personal branding nada mais é do que você se destacar, você ter voz de maneira correta dentro do seu LinkedIn. E aí, eu quero até compartilhar agora a minha tela com vocês para a gente falar sobre, de uma maneira mais técnica, sobre o LinkedIn, tá? Eu deixei até aberto aqui, ó, o meu perfil. Só um pouquinho. Bom, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela, Maraísa? Sim, Ah, não, estamos maravilha. bem. Então, olha só. Sempre que a gente olha para o LinkedIn, né, e deixa eu só ver se alguns de vocês aí me adicionaram. Vamos ver. Opa. Olha só. Vamos ver quem já está por aqui, ó. Emanuel, Vladimir, Luciana, Evandro, Ferraz, Marcela e... Evandro já foi, né? Bom, olha só. Sempre que eu abro o perfil, né, no LinkedIn, a gente começa a perceber algumas linhas de técnicas que a gente pode melhorar, que a gente pode aperfeiçoar. Primeiro ponto que eu trago como principal vantagem para a gente poder trabalhar dentro do LinkedIn é a minha foto aqui, ó. Então, essa foto nada mais é do que algo que me represente, algo que transpareça algo que eu goste, minha identidade, minhas características. Vocês podem ver aqui que eu estou usando uma foto que com um rapaz com calça jeans, usando um computador e tênis. Essa foto de capa, você precisa ter uma, mas que transmita algo que você goste, a sua identidade, alguma coisa que te represente. Não necessariamente precisa estar relacionado com a sua área de atuação, tá bom? Como faz para eu poder atualizar essa fotinha, Jaime? Nós temos aqui, ó, esse lápis. Lembrando, pessoal, que ao se tratar de atualização de LinkedIn, é primordial você usar o computador e não o aplicativo. O aplicativo ele serve para você poder alterar pequenas coisas. Então, sempre que a gente fala de alteração em alguns sistemas na internet, o computador sempre vai ser o nosso melhor amigo. Por isso, eu não vou usar o computador. E tudo que a gente está aprendendo aqui, desculpa, eu não vou usar o celular. E tudo que a gente está aprendendo aqui, eu vou usar o computador. Tá bom? Eu não vou fazer o passo a passo de criação de um perfil no LinkedIn também. Acredito que a grande maioria aqui tenha perfil no LinkedIn, tá? Então eu vou dar algumas dicas para melhorar o condicionamento e posicionamento do seu perfil, tá bom? Então, primeiro ponto ali de relevância é a imagem de capa. Colocou a imagem de capa, vamos colocar um checklist nela, um verdinho para falar que está completo. Bom, próxima etapa. O que é mais importante do que a foto de capa? É a minha foto do avatar. É aquilo que representa quem eu sou. Basicamente, o que define uma boa foto de capa? Foto que a gente chama de plano americano. Estão vendo aqui, ó, a minha imagem aqui na aula de vocês?
eu estou mostrando a foto, a minha imagem, ó, basicamente aqui do meio do peito para cima. É o que nós chamamos de plano americano. Então, de preferência, uma imagem com boa iluminação, um fundo mais neutro. Eu costumo dizer que a foto que vai para o seu perfil do LinkedIn, ela deve ser feita pensada pro LinkedIn. Dessa maneira, a gente consegue ter muito mais resultado numa primeira impressão que a gente precisa ter dentro do LinkedIn. Só tomem cuidado com a iluminação, evite selfies, evite estar do lado de alguém e evite ter feito pose abraçado com alguém do lado. É muito comum a gente ver esse tipo de imagem hoje no LinkedIn. Então, imagem de capa e imagem do avatar. Ok. Segundo ponto importante é o título. O título é exatamente essas 3 linhas aqui, ó. O título é onde vai o meu nome e o título é onde vai as 2 linhas para falar a respeito de quem eu sou e o que eu faço. O título é o principal responsável por você ser encontrado com maior facilidade dentro dos mecanismos de busca. Se eu estou procurando por um profissional de vendas, vai ter destaque aquele profissional que coloca a palavra-chave vendas no seu perfil. Se eu estou procurando um gerente de RH, terá destaque aquele profissional que colocou no título a palavra gerente de RH. Jaime, como eu devo colocar, então, o meu título? Hoje em dia, na grande infodemia, né, no acúmulo de informações, acaba que nós somos várias coisas enquanto profissional. Eu, publicitário, professor, aí vem consultor, aí vem palestrante, aí vem... Tem uma série de coisas. Não é errado nós colocarmos isso, mas pense nas palavras que iriam facilitar o entendimento a respeito do que você faz. Como assim, Jaime? Você é um profissional da área de direito. Coloque, se você já for formado, advogado, ou não, seja sincero também, estudante de direito. E na frente, comece a se posicionar com as áreas afins, as áreas que você mais tem aptidão na faculdade, por exemplo. Direito civil, direito penal, porque aí o seu perfil ele vai começar a ter mais relevância na rede de acordo com aquelas palavras que a gente cadastrou. Percebam que eu fiz exatamente isso, ó. Primeiro, uma dica. Comecem com a área de atuação de vocês. Qual a sua formação acadêmica? Você é formado em que área? Depois, comece a colocar, ó, palavras-chave que vão fazer sentido para você enquanto profissional. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu abri um Word da vida, coloquei lá, primeiro, área acadêmica, publicitário. Eu vou colocar publicidade e propaganda ou eu vou colocar publicitário? Eu optei em colocar publicitário. Depois, linha de baixo, eu pensei, como eu quero me posicionar no mercado como um publicitário? Eu quero ser um publicitário barra, aí eu falei, eu vou definir 3 tipos de níveis de cargo, ou que eu posso até colocar algo que eu ainda não seja, mas que eu almejo. Por exemplo, hoje eu sou professor e sou consultor. Mas ao longo do tempo, eu sempre quis aumentar o índice de pessoas que entram em contato comigo para dar palestras, como essa aqui para vocês. Então, eu adicionei o item palestrante no meu perfil há um tempo atrás, antes mesmo de ser palestrante. Na época eu ainda não era, mas eu também produzia conteúdos na rede para demonstrar esse meu lado palestrante. Poderiam até nem ser palestras remuneradas, ninguém ia me... mas eu estava pelo menos construindo a minha carreira.
Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Se você quer fazer uma projeção de carreira, vocês, eu acho que comentaram sobre carreira com a Dilce, né? Já tiveram ou vão ter ainda, não sei, Maraísa, depois A me última avisa aí. palestra. Ali, ó. Então, com certeza ela vai falar muito sobre isso. Então, peguem o conhecimento técnico que vocês estão vendo no LinkedIn aqui, junto com o conhecimento de mercado que a Dilce tem, e aí vocês vão casar de maneira perfeita todo o pensamento a respeito dessa projeção de carreira que vocês vão ter. Então, depois que eu coloquei a área de atuação, a área acadêmica, 3 áreas de atuação, aí eu comecei a pensar, e agora? O que eu posso colocar como palavras-chave da minha área de atuação? Aí eu comecei a pensar, bom, eu quero colocar digital, depois eu quero colocar marketing, vou colocar mídias digitais também. Dessa maneira, eu consegui encontrar a minha área acadêmica, em primeiro lugar. Depois, 3 posições de trabalho que eu quero me destacar. Escolhi professor, consultor e palestrante. E depois, 3 palavras-chave da minha área: marketing, digital e mídias digitais. Eu não simplesmente joguei essas informações aqui. Eu tentei fazer em 2 linhas uma frase contextualizada, como se estivesse contando uma historinha, onde cada palavra se encaixa em seu lugar, para não para não dar a impressão de que eu simplesmente joguei essas palavras aqui. E vocês perceberam que sobrou aqui, ó, universitário e MBA. Porque hoje a área acadêmica é uma que ocupa grande parte do meu tempo enquanto trabalho. E como eu estou em várias instituições, aí eu estou só contando o que aconteceu. Eu optei por não colocar o nome da instituição. E aí eu usei o destaque da palavra universitário e MBA para destacar a minha área de atuação enquanto professor. Porque enquanto professor, eu poderia ser professor de ensino de educação básica, de adolescentes, de ensino médio, de cursinho. Então, para que não haja essa confusão, eu optei em não colocar a empresa, mas eu optei em colocar a área de nicho enquanto professor. Se não, poderia acontecer de alguns profissionais entrar em contato comigo para dar aula em cursinho, para dar aula para Enem. E aí eu foquei exatamente nessas palavras. Então, na construção do título do seu LinkedIn, se preocupe e se atente aos detalhes do texto que você vai colocar. Porque a primeira impressão, eu vou até desconstruir essa frase. A primeira impressão nem sempre é a que fica, mas é a que demora a ser alterada. É a que demora a gente conseguir apagar e reconstruir uma nova imagem. Então, título diz muito quem você é, mas lembrem-se, sempre vai ter uma estratégia por trás para que a gente consiga construir com eficácia e ter mais destaque quando alguém procura por você nos primeiros mecanismos de busca. Tá bom? Então, só para a gente fechar aqui essa parte da importância dos 3 pontos: foto de capa, foto do avatar e o nosso título. Bom, existem alguns outros pontos importantes que diz respeito também a você. O sobre é como se fosse, em alguns celulares, o sobre dá espaço para um item chamado resumo. O que é o sobre, Jaime? O sobre é quando você conta uma história a seu respeito. Por exemplo, sabe quando alguém vai apresentar você, né? Por exemplo, Maraísa. A Maraísa é jornalista formada na Universidade Federal de Goiás, tem experiência. Então, é sempre a impressão que alguém está falando a seu respeito. Então, a dica que eu dou é que no sobre você utilize aspectos de terceira pessoa. Vamos lá, lembra lá do seu ensino médio? Eu, tu, ele. Vamos lá. Então, é como se você estivesse falando no ele. Ele, o Jaime, ele, o profissional. É para que fique um pouco mais impessoal,
para que não fique um pouco aquela linha de que, eu estou falando sempre a meu respeito, dizendo que eu sou o melhor. Para o leitor, isso pode soar um pouco mais amigável, tá? E se atente a dar espaços, olha só, de um lugar para o outro, ó, para que aí sim você tenha uma melhor legibilidade do usuário, ó, dar espaços, colocar parágrafos e colocando em terceira pessoa. É uma sugestão, tá? Olha só o que a Camila colocou ali, ó. Depois do treinamento do Jaime, meu engajamento do LinkedIn melhorou demais. Obrigado, Camila. Fico feliz, viu? Com essas dicas que, se vocês aplicarem, pessoal, com certeza a tendência de crescimento, ó, é muito melhor e muito maior. Tira um print durante esse evento aqui da incubadora, faz uma publicação, marca a incubadora, marca os professores, mantenha esse diálogo. Isso é o que aumenta a nossa produtividade dentro do LinkedIn. E uma última dica final aqui sobre é a questão de você ter um nome difícil, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, o meu nome, ele é com Y, mas muita gente escreve ele com I. Muita gente me chama de Jairo, Jair, já aconteceu demais isso. Não sei se é de propósito, né? Mas talvez a pessoa não vai com a minha cara e me chama de Jair, né? E aí, ou Jairo, não sei, mas vamos lá. Vou pegar um exemplo do Cárbio, tá? O professor Cárbio, ele tem o sobrenome que é um pouco complicado na escrita ou na pronúncia para algumas pessoas que não convivem com ele. Quando eu pego o nome que é difícil, ou tem NNY, LLA, a gente pode colocar propositalmente, ó, olha aqui, ó, Jair, Jairo, Jaine, Jaine, Jaime com I, porque a gente começa a também, mesmo que alguém escreva o meu nome errado, ser encontrado também, mesmo que alguém escreva meu nome errado. Então, isso acontece demais para quem tem o NNY, LLA, tá? Olha o exemplo da Camila, o meu é com 2 L's, nunca escrevem certo. Então, é exatamente isso, ó. Muita gente eu já vi colocar o meu nome com I, me chamar de Jair, de Jairo, mas não tem problema. Se essas pessoas estão me procurando e eu uso esse espaço aqui para escrever de maneira proposital errada, isso é pensar com a mentalidade e com a cabeça do usuário. Vamos lá. Quem nunca fez uma pesquisa no Google de propósito errada, sabendo que ele iria corrigir? Isso é natural de nós como seres humanos. Propositalmente, a gente vai fazer uma pesquisa errada, porque eu sei que o Google vai corrigir. Então, isso é tão natural que às vezes eu transfiro isso para um buscador aqui e aí dificulta a procura. Mas se eu escrevo Jaine, por exemplo, eu posso aparecer nos primeiros campos, não porque eu estou pesquisando com o meu próprio nome aqui, eu posso vir a aparecer nos primeiros mecanismos de busca, tá? Lembrando, existem uma série de fatores que podem fazer o seu perfil aparecer em primeiro lugar, mesmo escrevendo ele errado. Esse é um mecanismo para ajudar. Lembrando que o sobre não é um fator primordial para ser encontrado com maior facilidade. O fator primordial é aqui, ó, o título e o seu nome. É a linha de quem você é. Mas aqui não é um lugar de escrever o seu nome errado, tá? Porque aqui tem muita visibilidade. O lugar de escrever ele errado propositalmente, aí a gente desce para cá, para o sobre. Tá bom? Bom, feito isso, nós então finalizamos a primeira etapa da personalização e das dicas que eu quero dar aí a respeito do nosso perfil. Agora, pessoal, a gente sai para um segundo momento, que é a importância dos destaques. Logo abaixo aqui, ó, do sobre, a gente tem aqui a opção destaque. Então, como a Maraísa levantou bem aí, ó, hoje existe uma ferramenta de criação de artigos. E
essa ferramenta de destaque, ela nos ajuda e muito a dar destaque em um determinado conteúdo que eu publico. Então, eu pego aqueles conteúdos que eu quero que sempre que alguém entre no meu perfil veja e coloco eles aqui como destaque, ó. Vou até colocar uma estrelinha neles aqui. Então, olha só. Sempre que a gente olha para essa possibilidade de colocar destaque, eu tenho que pensar, mas espera aí, por que eu quero colocar esse item em destaque? Geralmente é um texto, é um post, é uma foto. Eu coloquei aqui, por exemplo, o grupo do meu Telegram em destaque. Todas as pessoas que entrarem no meu perfil vão ver esse conteúdo em destaque. Assim como algumas aulas, palestras, artigos. Então, mantenha atualizado os destaques do seu perfil. Se eu entrar no perfil de qualquer um de vocês e não tiver pelo menos um destaque, pode melhorar. Vamos lá. Aqui não está errado, mas existe uma linha entre eu quero ter destaque e eu quero ter mais resultado, ou eu não faço nada para ter esse resultado esperado. Tá bom? Destaque, então, é um ponto primordial para esse sucesso dentro das nossas estratégias. Tá? Bom, outro ponto interessante, pessoal, que eu quero conversar com vocês é a respeito das experiências. Experiência aqui no LinkedIn diz respeito a quem eu sou e quem eu fui enquanto carreira. Experiência é onde você trabalhou, quais as experiências você já teve na sua carreira. Percebam que aqui nós temos a possibilidade de colocar empresa, período, cargo e o principal, ó, descrição. A descrição é o ponto mais importante aqui. Eu já vi muita gente escrever um belo perfil do LinkedIn com a vasta experiência, mas se esquece de destacar exatamente, ó, a parte da descrição do que você faz. Então, em cada cargo que você trabalhou, em cada cargo que você fez parte, não se esqueçam, ó, da descrição. Eu fui assistente, o que eu fiz enquanto assistente? Eu fui analista, o que eu fiz enquanto analista? Isso aumenta o índice de relevância do seu perfil. Sempre coloque descrição nos cargos e jamais deixe sem. Se você tiver possibilidade de colocar foto, coloque de algum projeto que você desenvolveu. Ele dá espaço aqui. Basta você apertar nesse lápis que aparece aqui do lado, ó, você consegue colocar, ó, e editar os destaques dentro do seu perfil, tá bom? Camila, manda o seu link aí, assim como a Camila vai mandar, quem quiser mandar aí o link do LinkedIn aqui no chat, tá bom? Nós vamos fazer uma análise de 2 perfis do LinkedIn. Então, quem for rápido, ágil e mandar o seu perfil primeiro aqui no chat, os 2 primeiros nós vamos fazer a análise, tá bom? Camila já mandou o dela. Então, quem correr aí pode mandar o seu, tá? Bom, por último, pessoal, eu quero falar a respeito das recomendações e das competências. Outro índice de extrema relevância e autoridade. Mas aqui, no caso, as competências e recomendações, nós estamos falando de transferência de autoridade, transferência de reputação. Não é a Maraísa falando que ela é boa, não é o Eduardo falando que ele é muito bom, mas é a chancela de um amigo, de um colega ou de um seguidor falando da minha competência, que eu tenho competência em determinada área de atuação. Aqui eu coloquei competência, ó, marketing digital. Se eu quisesse colocar uma outra competência, bastaria adicionar aqui, ó, uma nova competência. Não basta eu falar que sou bom. Eu teria que ir lá, ou alguém teria que ir no meu perfil e marcar. Sim, confio e concordo com o trabalho do Jaime. Assim como as recomendações funcionam. Percebam que, ó, recomendações são depoimentos que alguém vai dar ao meu respeito no meu perfil.
é aquele antigo, a gente estava falando de Orkut aí no início, né? Era aquele antigo depoimento que a gente colocava lá no mural do Orkut na época, né? Mas aqui é uma outra Scrapbook. pegada, é uma outra coisa. Scrapbook, né? Tinha os scraps. Então aqui modifica um pouco. Se eu for, por exemplo, no perfil da Maraísa, vamos lá, ó. Para quem não segue a Maraísa ainda no LinkedIn, ó, vou colocar o link dela aqui no chat, ó, para vocês seguirem também, tá? Bom, quando a gente chega aqui, eu tenho a possibilidade de abrir o perfil da Maraísa, eu vou clicar em mais e vou fazer o quê? Ó, recomendar. Eu vou recomendar o trabalho dela enquanto profissional. Só que aqui tem alguns pontos legais que a gente pode avaliar. Primeiro, qual o relacionamento? De onde você conhece ela? Eu vou colocar, olha, a Maraísa, nós trabalhávamos, porém, em empresas diferentes, em projetos diferentes. Qual era o cargo da Maraísa na época? Eu conheci ela como professora, ou conheci ela como colunista. Eu vou escolher qual o meu grau de relação com ela. Clico em avançar e faço aqui o meu comentário. Tá bom? Qual a importância desse comentário? Eu chancelo a reputação do meu perfil no perfil dela. Eu trago força para ela enquanto profissional da minha área de atuação. Eu dou o depoimento para todos os alunos que assistem aulas minhas. Porém, o que você precisa fazer? Você precisa ir no meu perfil e me recomendar. Porque como é muita gente, geralmente, depois de uma aula como essa, enfim, não posso sair adicionando todo mundo, é muita gente. Então, até para eu ver o quanto vocês estão se dedicando e aplicando o que vocês estão aprendendo no LinkedIn, eu adoro quando sempre chega uma recomendação lá no meu LinkedIn. Mas dica, tá? Nem toda recomendação eu aceito. Se você correr lá e fazer uma recomendação de uma linha, eu sempre envio e falo assim, olha, no que você pode melhorar. Inclusive, eu não vou abrir aqui agora, mas eu só vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, duas recomendações pendentes. Alunos que depois de uma aula foram lá e me deram recomendação, mas escreveram errado, fizeram de qualquer jeito, eu não aceitei e falei para eles, olha, dá para você melhorar, pode corrigir, até para melhorar um pouco, né, a forma como ele recomenda outros profissionais. E tá aqui ainda, tá pendente, não aceitei ainda, estou esperando eles corrigirem, tá bom? Então, se você quiser uma recomendação lá no seu perfil, eu tenho o maior prazer em fazer. Vou recomendar como aluno, como profissional, assim como eu tenho feito com alguns outros, olha só, com grande parte dos meus alunos aqui, ó. Então, se você quiser, só deixar uma recomendação lá no perfil e eu faço uma de volta para você. E eu desafio vocês a fazerem isso também para os professores que passarem aqui. Recomenda o trabalho deles, recomenda as competências de cada um deles e perceba o quanto o seu perfil também vai melhorar. Porque isso funciona em métodos de reciprocidade. Se você vai lá e recomenda, com certeza a pessoa vai te recomendar de volta. Tá bom? Olha a Larissa aqui, ó. Vamos aceitar a Larissa. Maravilha. Bom, pessoal, para a gente finalizar, eu quero mostrar aqui uma ferramenta super legal, que alguns de vocês já conhecem, outros não, que é o índice de vendas social do meu perfil do LinkedIn. Sempre quando eu abro aqui o SSI, ele vai me dar um parâmetro de 4 linhas dos 4 pontos mais importantes do meu perfil. Esse índice é onde ele vai monitorar sua marca profissional, o quanto você interage com as pessoas, o quanto você oferece insights para elas e o quanto você se relaciona com o conteúdo do outro, tá? Essa pontuação, ela varia de 1 a 100, quanto maior, melhor, tá? O meu desafio aqui é, para aqueles que estão abaixo de 30, você consegue melhorar em 15 dias 5 pontos. Com todas essas dicas que eu estou dando, que a gente está conversando, o meu desafio é
abra esse link que eu coloquei no chat, verifique quanto está o seu SSI. Hoje é dia 11 de agosto. Dia 16, eu quero que você tenha aumentado pelo menos 2 pontos. Daqui 15 dias, no dia 26, eu quero que você tenha aumentado pelo menos 5 pontos. Não é difícil, tá? E muita gente, eu falo isso, mas muita gente faz. Daqui 15 dias, manda uma mensagem para mim no LinkedIn com o print de como estava antes. Dá um print aí agora, tira uma foto, registra e tira a mesma foto daqui 15 dias. Eu tenho certeza que você vai aumentar o seu SSI do LinkedIn se você seguir todas essas dicas que a gente está conversando e está vendo hoje. Junto com a aula que vocês vão ter com a Daisy, com a Dilze, tá? Daisy é a irmã dela. E eu tenho certeza, pessoal, plena absoluta certeza que vocês vão aumentar muito o índice de venda social do seu perfil, tá? Porque é um cuidado que a gente precisa ter em estabelecer nossa marca profissional, tá bom? Como prometido, deixa eu abrir aqui os 2 perfis, deixa eu ver se alguém mandou. Olha só, Camila, seu desafio é ficar com 37 no dia 26 de agosto, tá bom? Vladimir, olha só, vamos começar então falando aqui, ó, imagem de capa, tá bom? Pode melhorar. Faltou a fotinha aqui de capa. Fotinha adequada aqui na boa iluminação, um fundo mais neutro, super legal. Uma outra coisa que pode melhorar, olha só, é que você está repetindo o seu nome aqui, ó, no seu título, tá bom? Então, vamos colocar aqui, vou colocar um xizinho, tá? Para você saber que você precisa melhorar esse aspecto, tá bom? O sobre, ó, tá legal também, porém, tá com muito texto, tá? Só, o que eu colocaria é só um espaço ali, tá? Entre um lugar e outro, ó, para poder ter legibilidade, tá? Dá um enter, dá um espaço, mas tá excelente, tá bom? Essa construção a seu respeito que você coloca. Beleza? Então, só alguns pontos aí que a gente pode melhorar. Combinado? Jaime, Oi, pode falar, Amara. dá aquela dica de ouro dele mudar o nome dele lá em cima, a URL. Ah, boa. Obrigado, Maraísa. Olha só, pessoal, aqui em cima, vocês podem ver que nós temos aqui, ó, linkedin.com barra e tem um nome muito grande aqui, ó. Percebam que esse nome grande, ele pode ser melhorado. É esse aqui que eu tô colocando em amarelo, ó. Esse nome grande é como se fosse o arroba que nós temos lá no Instagram. Como trocar esse link e colocar, por exemplo, LinkedIn barra Vladimir Ferrari. Eu vou no meu perfil, olha só, aqui em cima, ó, clico no meu perfil, clico na minha fotinha. Do lado aqui, ó, da minha foto de capa, eu tenho editar perfil único e URL. Aqui, ó, vermelhinho que eu estou colocando. Estão vendo? Basta eu clicar aqui nesse botãozinho, editar perfil único e URL, que aí eu vou ser levado para uma outra página, onde eu também posso alterar essa URL, ó. O meu, por exemplo, é linkedin.com/Jaime Diogo. Se eu clico nesse lápis, ele me permite alterar o arroba. Eu poderia colocar Jaime Diogo Araújo, que é o meu sobrenome? Sim, poderia. Mas eu optei em usar esse. Então, vamos pegar o exemplo aqui, ó, do Vladimir mesmo, tá? O dele tá muito grande, ó. Vladimir, barra Ferrari, tracinho Ferrari, tracinho na bolsa, tracinho esses números doidos aqui. A gente poderia colocar simplesmente isso daqui, ó. Vladimir Ferrari. Como alterar isso? No nosso perfil, eu venho em alterar a URL personalizada. É como se eu estivesse alterando o meu arroba do meu perfil. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no da Camila, né?
Eu disse que a gente ia ter tempo para ver 2, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Tá aparecendo aqui. Acredito que a Camila tenha... Ah, tem sim, olha só. Camila, fotinha, tá? Ó, super legal. Vamos colocar um verdinho aqui, ó. Foto também. Olha só, ela optou aqui, ó, em colocar o barra, né? Política barra social media, barra assessora. Super legal também a forma como ela colocou a construção do sobre dela. Vamos ver. Destaque aqui, ó. Sempre colocando as linhas para ter legibilidade. Escreveu o nome dela errado de propósito também. Destaques. Legal, Camila. Agora sim, né? Vamos lá, ó. Recomendação. Camila, tá precisando fazer recomendação, hein? Não tem nenhuma. Ó, tá vendo? Então, sai dando recomendação para todo mundo ali no LinkedIn. Tenho certeza que você vai aumentar pelo menos umas 5 aqui nos próximos 15 dias, tá bom? E não serve apenas para ela, tá bom? Para todo mundo aqui. Beleza? Pessoal, são dicas muito importantes, tá? Que não apenas para Maraísa, não só para Camila, não só para o Emanuel, mas acho que sim, para todo mundo num contexto geral, né? São dicas mais técnicas. Peguem o conhecimento técnico que a gente viu bem, bem primário aqui, né? Do LinkedIn e levem isso para o conhecimento de mercado que vocês vão ter com a Dilze. Eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito o aspecto técnico de carreira e profissional. E LinkedIn é a rede social de longe que eu estou mais presente, é a que eu mais demando tempo. Por incrível que pareça, Instagram é a que eu menos invisto tempo e dedico conteúdo. Porque eu encontrei no LinkedIn uma forma de otimizar meu tempo e, ao mesmo tempo, gerar negócios. Né? Então, se você tem esse foco, vá para lá. Não é todo mundo que precisa estar no LinkedIn para gerar... Não é todo mundo que precisa estar em Instagram, em Facebook. Claro que existem estratégias únicas para Instagram. E eu uso, por exemplo, anúncio. Né? Mas se tratando de carreira e posicionamento, LinkedIn sempre vai ter um espaço importante na nossa estratégia e no nosso coração. Vamos dizer assim, tá? Bom, diante disso, acho que é um conteúdo super legal, né? Foi rápido, eu olhei para o relógio e falei, nossa, já são 4 horas, né? Já eu estou falando aqui quase 1 hora praticamente e passou, ó, muito rápido. Queria agradecer, Maraísa, obrigado, Cárbio, professor Cristian Martins também já está aqui, obrigado aí pela presença de todo mundo, tá? Um time super legal, obrigado por fazer parte, né? E mais uma vez, obrigado pelo convite.